Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária Regional. A sustentabilidade é um conceito que agrega um conjunto de ideias, estratégias e atitudes que são ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas, bem como culturalmente diversas. O conceito de sustentabilidade deve ser considerado a longo prazo, pois permite o desenvolvimento das gerações presentes, garantindo igualmente as necessidades das gerações futuras. É um conceito diretamente relacionado com o desenvolvimento económico, com o bem-estar, sem agredir o ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente, para que estes se mantenham no futuro, respeitando as pessoas, respeitando os animais, respeitando a diversidade da vida em todo o seu espectro. Assim, o CDS Madeira entendeu que este é um assunto fundamental para a região e deve estar no centro das decisões políticas, no centro das preocupações do Governo, pois está no centro das preocupações da população. Assim, dedicamos o debate a que temos direito exatamente na sustentabilidade. Esta é uma prioridade para o CDS. Defendemos o bom uso da terra, defendemos o bom uso do mar, defendemos o bom uso dos recursos naturais, evitando o desperdício. Defendemos as formas tradicionais como os nossos antepassados lidavam com a natureza, ao mesmo tempo que defendemos a utilização da tecnologia como instrumento limitativo da pegada ecológica. E entendemos que o crescimento tem limites. Vivemos anos e anos em que a orgia do crescimento era politicamente venerada e o altar do crescimento era assente em betão, em que os objetivos da governação eram inaugurar o que se chamava de crescimento, em que a natureza estava simplesmente ao serviço do crescimento. Talvez já se tenham esquecido, mas neste mesmo palanque onde estou neste momento, muitos disseram o contrário, mas não foram considerados por quem governava. A verdade é que setores como a construção civil são reconhecidas como uma atividade de maior pegada no nosso planeta. Segundo dados das Nações Unidas, a construção consome 40% da energia, extrai 30% dos materiais do meio natural, gera 25% dos resíduos sólidos, consome 25% da água e ocupa 10% das terras. Mas esse tempo está a acabar, pois as evidências ambientais estão aí. São de tal forma luminosas que todos aqueles de espírito livre já as veem. Este atual governo percebeu que os anteriores trilhavam um percurso que não nos levava a lado nenhum. Acreditamos que este governo inverteu o sentido, mas as suas ações ficaram muito aquém das expectativas que tínhamos a respeito deste mesmo governo. Esperamos que um futuro faça muito melhor quanto à sustentabilidade da Ilha da Madeira. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a jovem ativista sueca Greta Thunberg avisou: se destruirmos este planeta, não teremos uma opção B. Não há um planeta B viável para albergar a humanidade. E acrescenta: uma visão destas, mais assertiva, ajuda a abrir as mentes e os corações das pessoas em relação ao ambiente. O planeta tem sido estável, como sabemos, ao longo de milhões de anos, pelos seus mecanismos de autorregulação. Um deles, como sabemos, é o ciclo do carbono. O carbono, muito frequente na Terra, existe nos seres vivos, na atmosfera, nos oceanos e na crosta terrestre. Este ciclo interminável ocorre quando uma forma de carbono se vai transformando noutra, num ciclo verdadeiramente interminável. É assim há milhões de anos, mas há razões científicas para acreditar que tal ciclo está a mudar neste momento.
Nos últimos 200 anos, a humanidade resolveu extrair e combustar os hidrocarbonetos, produzindo em quantidades elevadas dióxido de carbono, que se acumula na atmosfera, funcionando como isolante térmico. Tal situação produz o efeito estufa e a energia da radiação solar já não é refletida em tanta quantidade para o espaço, ficando em vez retida na Terra, aumentando a sua temperatura média. 9 dos 10 anos mais quentes de toda a história recente da humanidade ocorreram após 2004 e o aumento do nível médio das águas tem atingido uma taxa de 2 centímetros por ano, o dobro da velocidade nos 100 anos anteriores. A pegada humana ultrapassou a capacidade da Terra. O índice de biodiversidade desceu para metade, com o planeta a perder metade das espécies animais selvagens nos últimos 40 anos. Perdemos metade das florestas tropicais e subtropicais. A mão humana quebrou, pois, o ciclo do carbono. E a culpa está, acima de tudo, no consumo desenfreado dos produtos petrolíferos. Apenas 5 Estados da União Europeia têm mais de 60% da sua eletricidade com base em energia renovável. Portugal conquistou uma posição relevante nesta área e com o qual nos devemos orgulhar. Aliás, segundo os últimos dados do Eurostat, vamos claramente no bom caminho. Ficamos menos contentes, no entanto, em saber que a Madeira, com 30%, fica muito longe do resto do país, o que, aliás, não se percebe, porque a Madeira tem vento, a Madeira tem recursos hídricos, a Madeira tem declive, a Madeira tem sol, a Madeira tem todas as regiões para ter uma performance nesta área energética muito melhor. Assim, a Madeira tem uma pegada ecológica na energia elétrica que deve envergonhar os seus governantes do passado. Ao todo, em cada ano na Madeira, segundo dados da Alfândega do Funchal, gastamos 302 milhões de litros de produtos petrolíferos. 302 milhões de litros de produtos petrolíferos. Senhoras e senhores, estes valores não podem continuar. Tal custa aos madeirenses todos os anos 134 milhões de euros, mais 8 milhões do que gastamos em toda a amortização direta da nossa dívida. Esta é a pegada ecológica. E, por vezes, é preciso ver para crer. As alterações do clima estão aos olhos de todos. O Ártico é a região do planeta que mais aqueceu, variando entre 4% a 7% nos últimos 75 anos. E recentemente pude constatar as etapas destas alterações climáticas. A calote polar, que antes era branca, lisa e brilhante, refletindo a luz solar como um espelho, agora escureceu pela poluição e também pelos incêndios globais no hemisfério norte. Com o degelo, formam-se lagoas que fissuram o gelo e a água derretida acaba por se deslocar em direção ao mar, o que acaba por destruir a calote solar. Estamos num sistema de feedback positivo. No mar, a dança dos icebergs completa este degelo. Inunda-o de água fria, doce, altera o pH, altera as correntes marítimas e a habitual regulação da temperatura. O degelo origina a subida dos oceanos. 1/3 desta subida é simplesmente devido ao aumento da temperatura com o aumento do volume da água. Outro terço ao degelo da Groenlândia. E o outro terço ao degelo de todo o restante planeta. Podemos considerar que o software da gestão climatérica, a que chamamos oceano, avariou e não há um conserto à vista. Os cientistas estão preocupados. Um deles, o suíço Konrad Stefan, investigador no Ártico há cerca de 40 anos, disse-me: muitos daqueles que nascerem hoje numa cidade costeira
não se vão reformar nesse tipo de cidade. Não queremos certamente que isso ocorra na Madeira, mas estima-se que o aumento da concentração de gases com efeito estufa no futuro terá um maior impacto na Madeira do que terá, por exemplo, nos Açores. As previsões climatéricas para a Madeira indiciam um aumento de temperatura de até 3 graus neste século e uma redução da precipitação no inverno entre 20% a 40% na região autónoma da Madeira, em especial na costa norte da Ilha da Madeira, e isto consequência do facto de estarmos muito perto das regiões saarianas. Uma vez que estas regiões são os principais reservatórios de água na Ilha da Madeira, uma forte queda no abastecimento de água e nas zonas mais altas deixa a ilha mais vulnerável a episódios de seca para a segunda metade deste século. No verão, prevê-se uma alteração da homogeneidade e da intensidade dos ventos sobre a Ilha da Madeira, com consequências óbvias na atividade aeronáutica. Os fenómenos extremos no Atlântico serão mais frequentes, aliás, como vários estudos da NASA provaram recentemente, em 2017, em que associaram a subida da temperatura na região desértica do Saara com as tempestades que ocorreram nas Caraíbas e nos Estados Unidos. As alterações climáticas terão consequências nos ecossistemas da Madeira, em especial nas espécies de altitude, incluindo endémicas, que poderão sofrer reduções ou até desaparecer, ao mesmo tempo que outras vão florescer e ocupando o seu lugar, alterando os ecossistemas regionais. Não vamos certamente perder a laurisilva, mas teremos algumas alterações na biodiversidade. Não conseguiremos inverter as alterações climáticas, mas somente abrandar o seu ritmo e da forma como ocorrerão. Temos que estar, acima de tudo, preparados para proteger as nossas populações. O conceito de sustentabilidade é sustentado por 3 pilares: o ambiente, o social e o económico. E muitos estudos também consideram os aspectos culturais e tecnológicos como relevantes. Na Madeira foi descurado a sustentabilidade económica é alcançada através de um modelo de gestão equilibrado, em que uma geração não sobrecarrega as gerações futuras. Na Madeira, tal foi descurado, com o endividamento de futuras gerações para além do que é financeiramente justo. E muitos perguntam, o que fazer? Entre as alterações que destaco, a utilização de energias renováveis, a reciclagem, o combate ao plástico, a gestão racional dos resíduos, a gestão dos recursos hídricos, entre outras, são, obviamente, prioridades, mas, infelizmente, ainda estamos muito longe dos objetivos desejáveis. A criação do regime europeu de apoio à agricultura nos poios na Macaronésia é também importante, bem como o Estatuto da Agricultura Familiar, que, como sabem, é uma reivindicação do CDS há muito tempo. Sem um instrumento legal desta natureza, cria incentivos fiscais e financeiros que valorizam as pessoas que dedicam à agricultura, muito dificilmente será possível travar o abandono do campo e a desertificação das zonas rurais, com todas as consequências sociais e ambientais. Por outro lado, o ordenamento do território, a conservação da costa, do fundo marítimo e o combate à poluição são fundamentais para manter sustentável a atividade turística em locais como a Madeira. Assegurar a qualidade das águas, das arribas e falésias, quer tenham ou não ocupação humana, não perdendo de vista que ela é não só um dos elementos-chave para oferecer a excelência turística da ilha. Desenvolver uma política eficaz de prevenção e combate aos fogos florestais, repensando o modelo existente. Acabar com a atual impunidade na extração e transporte de inertes, muitas vezes junto a linhas de água e na orla costeira. Criar políticas locais de promoção da utilização eficiente da água, da energia e um incentivo à recolha seletiva, reciclagem e tratamento de resíduos e à recolha de óleos domésticos e industriais, aproveitando a sua eficiência energética. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o planeta é composto
por seres vivos. No entanto, não só são os seres humanos importantes, mas também os animais. Defende uma cultura de equilíbrio, um ecossistema perfeito entre o homem e as outras espécies. Por essa razão, a causa animal insta-nos a uma nova ética em que observa o animal como semelhante, merecedor de respeito, a quem devemos evitar o sofrimento e o compromisso de cuidar. Creio que este e outros assuntos serão melhor cuidados no futuro. E esse é o meu desejo. Nós, os europeus, ao contrário de outros, acreditamos que os políticos não podem reinventar a ciência a seu interesse. Estamos, pois, no caminho certo e demonstramos ao mundo o passo civilizacional. Galileu disse-nos, apesar de todo o poder da Santa Inquisição, a Terra orbita o Sol e não o seu contrário. Dir-nos-ia hoje, se fosse vivo, cuidem do planeta, pois sem ele não sobreviverão. Este é o desafio que, como deputado, vos deixo no fim deste ano parlamentar, desta legislatura, e vos deixo no fim deste ciclo político. Muito obrigado, Sr. Deputado.